no Brasil em 83. Eu vi com apoio de uma empresa suíça que chama IFCOR, em Lausanne, que era uma empresa de navegação especializada em soja. E a soja no Brasil estava começando. Hoje o Brasil é um grande exportador de soja, mas na época era só 10 milhões de toneladas produzidas por ano. E sentimos uma abertura para montar um serviço regular de afretamento marítimo entre o Brasil e a Europa, especializado em soja. A partir da soja, basicamente, já fiquei muito alerta aos problemas ambientais do Brasil. E a partir da aviação, eu sou amante da aviação, apaixonado da aviação. Já no início, quando cheguei no Brasil, eu senti a necessidade de comprar um avião pequeno para fazer os portos, para conseguir visitar os navios ao longo da costa brasileira, que é um pouco difícil de trabalhar sem isso. E a partir do momento que começa a voar, você se dá uma ideia da dimensão das questões ambientais no Brasil, desmatamento. Eu vejo isso há 25 anos voando no Brasil, então fiquei chocado, francamente. E a partir do momento que eu deixei o ramo da soja, eu me envolvi com voos, com expedições, e a partir de 2001 começou a primeira grande expedição ambiental, que foi uma volta ao mundo com o motoplanador brasileiro, medindo ozônio a baixa altitude, que na época já era o início das mudanças climáticas, do conceito, e foi um projeto interessante. E depois de fazer uma volta ao mundo, falei, mas que interessa mais o Brasil. Então aí começamos um segundo projeto, que se chama Brasil das Águas, que foi um levantamento com uma nova tecnologia, usando uma aeronave anfíbio, que pousa na água, na terra, como laboratório, e junto com minha esposa Mag, fizemos esse trabalho de quase 3 anos, voando em todo o país, por causa dos maiores rios do Brasil, e fizemos esse levantamento. Uma fase do projeto Brasil das Águas que se chama Rios Voadores, que é interessante porque são rios imaginários, que as pessoas não contam que existem, mas são rios muito importantes, que carregam muita umidade. Chega regularmente em São Paulo, por exemplo, esses rios voadores, que vêm da Amazônia, que vêm do interior do país, e por isso que o seu trabalho é importante para demonstrar esse mecanismo, esse fenômeno que existe constantemente, medir a quantidade de água que vem das árvores em pé, isso para dar mais valor à floresta amazônica em pé, em termos de serviços ambientais, não só para a região amazônica, mas para o restante do país. Eu sempre viajei com a cabeça aberta, os olhos abertos, sem definir se ia ficar uma semana, um mês, um ano, uma vida. Então, eu tive sorte de escolher o Brasil uma segunda vez. Depois de ter chegado aqui no Brasil em 82, 83, eu tive a sorte de fazer uma volta ao mundo junto com uma esposa que eu conheci aqui no Brasil, em Búzios. Fizemos uma volta ao mundo em 50 países em 3 anos, viajando realmente da forma da maior liberdade possível, sem saber se a gente ficava pouco tempo, mais tempo, até com a ideia de, se a gente gosta de um país como o Quênia, por exemplo, que minha esposa nasceu no Quênia, a gente até com a ideia, se a gente gosta do Quênia, vamos ficar lá. E acabei fazendo uma volta ao mundo em 3 anos, visitando 50 países e chegando à conclusão que o Brasil era bom para mim. Então a gente voltou aqui com a maior felicidade de ter a certeza absoluta que entre os 50 países que a gente viajou, o Brasil ainda era melhor para a gente. O aviãozinho pequeno, monomotor, é igual uma máquina voador mágica. Você está com um olhar bem privilegiado, que permite, de um lado, de ver a beleza da Terra, e do outro lado, ver o estrago do homem. Eu estou voando há uns 30 anos, e não há dúvida que eu vi muitas mudanças drásticas. Por exemplo, hoje fica muito difícil de voar um avião pequeno mais de 1 hora, 1 hora e meia, sem ver a marca do homem, do ser humano. O ser humano chegou em todos os lugares. E esse é assustador, né? Não tem mais grandes áreas, mesmo no deserto você acha, a gente fez um dos voos na Antártica, tem alguns lugares na Antártica, realmente você pode voar grandes distâncias sem ver nada, mas Sibéria tem alguns lugares ainda, mas são poucos, né? E talvez eu acho que o avião dá um senso de urgência das questões ambientais. Por exemplo, desmatamento, para muitas pessoas são estatísticas. Para mim, desmatamento é uma cena horrível que eu vejo o tempo todo, é um voo que eu faço regularmente, cada vez que eu volto ali tem mais desmatamento ainda.
Cada vez que eu vou numa região bonita, falo, pô, será que o próximo voo, o próximo mês, o próximo ano, essa mata vai ficar nesse lugar ou vai estar derrubada? Então me dá esse senso de urgência, que também é o elemento motivador de minha luta constante sobre a necessidade da gente de viver de uma maneira mais sustentável e mais responsável. A felicidade depende de cada um. A gente conhece pessoas que têm tudo na vida que não são felizes e conheço no Brasil muitas pessoas que têm absolutamente nada e que estão super felizes. Então acho que a felicidade vem do interior, vem da própria capacidade de se dar conta que tem sempre o corpo meio cheio, meio vazio, né? Então acho que eu realmente me sinto muito privilegiado de poder fazer o trabalho que eu faço hoje em dia, e quando falta um pouco de felicidade é só olhar para alguns amigos no barzinho na esquina e aprender como ser feliz com pouco.